Em Jó, por gentileza. Livro de Jó. Vamos falar de algo, no mínimo, fundamental para continuar crescendo em Deus. Livro de Jó, e o fundo vai ficar bem baixinho mesmo, quase que, sabe? Livro de Jó, capítulo 33. Tem algo muito poderoso que Deus quer falar contigo aqui. E por enquanto você se localiza na palavra, para mim tem sido maravilhoso estar aqui, fazer esta obra linda de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem preparado e está manifestando coisas maiores cada dia mais. Estamos no cuidado, no zelo de Deus. Ainda estou me sentindo meio que muito alto para mim, só mais um pouquinho, só o meu retorno. Antes de ler, deixe te introduzir na mensagem. Jovem, homem, mulher. Eu vou usar uma linguagem muito simples, porém eu preciso da sua atenção extrema para esse assunto que vamos tratar agora. Sabe, você já percebeu que existem alguns mistérios na humanidade? E entre esses mistérios que existem, um deles é o sonho. Quem já sonhou à noite dormindo com alguma coisa? É impossível o ser humano que não tenha sonhado. Todo ser humano sonhou, seja bom ou seja um sonho ruim. Mas a minha pergunta para você é: será que sonhos são apenas bagagens de atividades que eu desenvolvi durante a minha vida? Você sabia que uma das áreas ou dos caminhos que as pessoas que trabalham com a mente, como nós, ou psicólogos, psicanalistas e até psiquiatras, utiliza para descobrir as crianças, né? Obrigado. Pode ir, crianças, em nome de Jesus. O pastor ainda dá uns brancos. Ele esquece de vez em quando, as criancinhas que vão para a escolinha. Por enquanto ele se dirige, vou falando com você. Quando um paciente chega num consultório, para se entender o que está se passando com aquele paciente, ele vai então começar a fazer um processo chamado de análise. O papel do psicanalista é colocar você sentado ou deitado, pegar um papel, começar a observar, a te analisar, a escutar a sua história, para ver se ele encontra algum tipo de problema ou aonde começou o problema. Quantos estão me entendendo até aqui? Diga amém. Se aquele profissional, se ele não descobrir através das suas palavras por que esse problema está acontecendo, então ele parte para o segundo processo. Ele vai fazer a seguinte pergunta: você sonha? E se você responder sonho, e aí então nós ou ele vai te perguntar: quantas vezes você sonha e quanto tempo você sonha repetidamente? Por quê? A ciência que estuda a mente humana entende que os sonhos têm muito a revelar sobre o porquê das coisas. Então você tem que entender que não é só a Bíblia que fala, gente, acerca de sonho, aquele sonho que eu estou dormindo e de repente algumas cenas começam a correr na minha mente. É tão importante saber disso que até a própria ciência que estuda o ser humano, eles utilizam o caminho do sonho para entender algumas coisas que acontecem com a raça humana. Inclusive, dentro da linguagem profissional, existem 2 sonhos registrados que a ciência relata. Quais são esses? O sonho do dia anterior, que é narrado no livro de Eclesiastes, inclusive na Bíblia, capítulo 5, versos 3, diz que de muitas ocupações sonhará o homem. O que é que o texto está dizendo? Está confirmando aquilo que a psicologia fala, que quando você está envolvido com alguma coisa, alguma atividade durante o dia, é natural, pelo seu envolvimento constante com aquilo, à noite, ao deitar, você sonha. Olha a minha pergunta, pense nisso. Alguém de vocês, de repente, estava envolvido com uma tarefa durante o dia, e quando foi à noite, você sonhou? Deixa eu ver, levante as minhas mãos. Isso é comprovado pela Bíblia, mas também é comprovado pela ciência que estuda o comportamento do ser humano.
Então significa o quê? Esse é o primeiro sonho que eles reconhecem que existe. O segundo é o sonho pós-traumático. O que significa, pastor? Quando você vive alguma coisa na sua vida, quando você passa por uma experiência e envolveu emoções fortes, é natural essa emoção, essa perca, essa disfunção, esse momento desconfortável, gerar em você um sonho e um comportamento. Eu vou te dar uma breve esclarecida antes de mostrar dentro da Bíblia e como Deus fala através de sonhos também. Amém? Primeiro eu preciso mostrar que esse assunto tem respaldo científico e bíblico. Então não é um besterol catado por aí. Tem bases fundamentadas em realidades científicas e espirituais através da Bíblia. Agora presta atenção. Se você está aqui e de repente você tem aquele tipo de sonho e ele te segue há muito tempo, é bem provável, muita chance, seja jovem ou moço, que este sonho esteja indicando alguma situação emocional ou um momento que envolveu um calor emocional e você constantemente passou a sonhar depois daquela experiência amarga. Quer ver uma coisa? Se você aqui tem aquele tipo de sonho que de repente você está caindo num abismo e antes de bater no chão você toca, quase que toca e você acorda, dá aquela impressão como se você estivesse quase lá e quando você vai bater, você acorda até assustando, dando um soco em quem está do lado, fazendo de tudo. De vez em quando eu sonho, eu acordo rindo, a pastora olha assim, só que isso ela já acostumou. E se esse sonho, que você sempre está caindo, acompanha você há muitos anos, você precisa então entender, e é bem possível que exista uma ausência paterna, materna ou algum tipo de carência emocional. Este sonho de quem sempre está caindo, ele anuncia que esse comportamento é de uma pessoa que também tem complexos de inferioridade. O que o senhor está tentando falar, pastor? Que sonhos falam muito ao nosso respeito. É que muitas pessoas não param para entender cientificamente a linhagem ou a linguagem dos sonhos, o que isso significa. Então, por exemplo, se você está aqui hoje e há anos você sonha como se você estivesse caindo, só que você nunca cai, isso pode ser em algum momento que você precisou muito da atenção do seu pai, e naquela decisão importante ele não estava presente, e gerou então um comportamento, gerou então uma situação na sua alma. Você então praticamente fica inseguro. O homem, o ser humano, gente, é produto de informações. Acredite nisso, cada experiência que nós vivemos na vida vai nos formar, nos forjar de uma forma específica. Então nós estamos descobrindo através desta palavra que ciência, ela acredita que sonhos situações que aconteceram com o ser humano, mas a Bíblia também fala de uma forma muito profunda e séria, que Deus usa sonhos ainda hoje para se abrir com os seres humanos. Diga, Deus, fala comigo. Por que nós vamos entrar nesse detalhe, pastor? Pode ser que você esteja procurando uma resposta. Pode ser que você esteja orando para pedir uma direção. Pode ser que você esteja, jovem, buscando para saber o que fazer. Deus fala por meio da palavra, sim, queridos. Deus fala por meio de pessoas, sim, queridos. Deus fala por meio do louvor, sim, queridos. Deus fala através do Espírito Santo no teu espírito, sim, queridos. Mas Deus também utiliza o caminho dos sonhos para revelar o próximo passo, para nos mostrar o que devemos mudar em nós, para nos mostrar o que é que precisa ser ajustado. Sonhos, quando Deus fala por meio deles, Ele também utiliza eles para nos levar a ter uma posição. Muitas vezes eu fui direcionado por Deus através de um sonho à noite e de repente Deus fez a obra depois que eu me posicionei. Você quer ver um exemplo? Quem se lembra da primeira vez que eu tive aqui, que foi num dia de quinta-feira? Olhe só, naquela primeira noite que eu tive aqui, a minha esposa está aqui, ela pode discordar se não foi assim que aconteceu. Na primeira noite que eu dormi ali no hotel, ali em cima, nem me lembro o nome dele, eu tive um sonho. Cheguei aqui, ali no escritório com os pastores que estavam presentes,
Depois na cozinha ali que fizeram uma torta boa. Falar nisso, a irmã da torta nunca mais fez uma daquela, hein? Eu não sei, não lembro quem fez, mas está na hora de fazer outra de novo. Aleluia. Então eu comi uma torta, comi algumas coisas que me prepararam na cozinha. E aí eu comecei a compartilhar. O senhor lembra disso, pastor? Lembra disso, pastora Adriana? Pastora Edmar, se eu não me engano, a pastora Rosângela estava no dia. E eu comecei a dizer, gente, essa noite eu tive um sonho. Eu sou escandaloso, eu falo perto de todo mundo, já que o negócio não é maldoso, então eu falei. E aí eu comecei a contar. Eu sonhei que essa noite eu estava dentro de um lugar. E de repente dentro desse lugar apareceu o pastor Paulo, apareceu o pastor José, apareceu o pastor Edmar, apareceu a pastora Rosângela, apareceu a pastora Adriana, apareceu os pastores do ministério aqui. E de repente eles estavam olhando para o chão, isso está sendo gravado, isso é fato. E de repente eles estavam olhando para o chão e tinha uma fogueira bem pequenininha e se apagando. E eu olhei para o rosto de todos os pastores, eles estavam de pé, mas sem brilho no rosto. Eu falei isso no dia seguinte do sonho. E de repente eu olhei para um, olhei para o outro, e de repente eu cheguei perto da fogueira e eu escutei em voz audível no sonho, dizendo, estenda a sua mão para essas brasas. E no que eu estendi as minhas mãos para aquelas brasas, o fogo que estava se apagando voltou a se acender. Não é ilusão, não é da minha cabeça. Eles sabem, no dia seguinte eu contei isso para os senhores. Sim ou não? Sim, pastor. Acontece o seguinte. Eu olhei para o pastor e para todos os pastores que estavam ali na cozinha e disse, esse sonho significa que Deus está de alguma forma me conectando de forma que ainda eu não sei, mas para me cooperar com esse trabalho. A primeira vez que eu estive aqui como ser humano, nunca tive ideia de transportar a minha família, era no meio do ano praticamente, as minhas filhas estudando no colégio, tinha uma série de coisas ainda para ser resolvida na cidade, então a minha mudança para mim foi de repente, mas para Deus já era programada. Diga amém por isso. Então acontece que eu entrei dentro do avião e esse sonho não saía da minha memória. Eu cheguei lá no estado de São Paulo, olhei para minha esposa e eu disse para ela essa seguinte palavra: você está pronta para sair desta cidade? E aí ela disse, eu estou junto contigo, onde você for. Eu falei, beleza. Na hora eu não esclareci muito acerca da situação, mas ela entendeu que Deus estava falando alguma coisa no meu particular. E ela então começou a se preparar. Foi ou não foi, pastora Érica? E naquele período, não tínhamos nem ideia que estaríamos aqui, com residência e tudo. Não era plano meu. Eu estava me preparando para estabelecer o trabalho na capital, em São Paulo, alugando um salão na Avenida Catumbi, perto do Templo de Salomão que fizeram. Então nós estávamos com um cronograma todo montado, tudo muito vantajoso. E de repente, por causa de um sonho, eu falei, Deus, se o Senhor tem alguma coisa comigo lá naquele lugar, então o Senhor vai fazer fluir, acontecer, sem com que eu articule absolutamente nada. E também não era plano dos pastores daqui me trazerem. Foi andando, foi acontecendo, as coisas foram surgindo, e de repente então surgiu o espaço aberto pelo próprio Deus e a solicitação. E o que eu fiz? Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E a minha vinda para cá foi numa direção que Deus deu em sonhos, e eu disse, sendo do Senhor, eu não vou mexer uma palha, porque o Senhor não precisa que eu faça algo para estabelecer os seus planos. Então eu simplesmente me posicionei em oração para que Deus fizesse a vontade dele, e a vontade dele é essa, a minha vinda para cá. Agora observe, então a minha vida veio através de um sinal. De fato, quando aconteceu a concretização, eu entendi que o sonho estava se referindo a eu vir para cá e começar a somar força. Não que eu saiba demais, mas o pouco que eu sei, Deus me deixou e me permitiu, me conduziu a compartilhar, como tenho aprendido. Agora vamos à sua vida. Jó capítulo 33, versos 14 e 18. Você entendeu que essa linguagem é respaldada cientificamente,
pela psicologia, pela psicanálise e também pela Bíblia. Jó capítulo 33, versos 14 ao 18. Observa com muita atenção. Antes, Deus fala 1 e 2 vezes, porém, ninguém atenta para isso. Versos 15. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, e adormecem na cama. Versos 16. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a instrução. Versos 17. Para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Versos 18. Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Observe algo. Esse texto fala algo interessante, querido, que tem uma explicação científica. E uma coisa que eu quero te dizer, que tudo que a ciência fala, a Bíblia já dizia há muito tempo. Você observou que a Bíblia diz que Deus tenta falar 1, 2 vezes, porém o homem não se atenta. O problema não é que Deus não quer falar muitas vezes. Ele está falando, mas a questão é quem entende o que ele está falando e quem está percebendo a forma que ele está se comunicando. Por quê? Nós temos a mania de achar que Deus só fala daquele jeito, quando na verdade Ele tem muitas formas de abordagem, de falar com pessoas. E uma delas é o caminho chamado sonho. Por isso que o texto diz, Ele tenta falar 1, tenta falar 2, o cara não entende. Então Deus espera o quê? O ser humano dormir. Mas por que a Bíblia está dizendo o ser humano dormir? Preste atenção. A sua mente consciente, que é essa parte da frente, ela é simplesmente algo que te faz habitar, viver, guardar, se relacionar com o presente. Nesse momento, o que está te conduzindo é a sua mente consciente, a parte da frente do cérebro. Vou falar palavras simples para você entender. Acontece que essa parte da frente é a parte que te liga ao momento. Então, ela não te deixa permitir ou não te conduz ao reino espiritual. Toda a espiritualidade do ser humano, ela habita no subconsciente. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Toda crença, todo hábito, toda verdade humana, ela não habita na mente consciente, ela habita na mente subconsciente. Então, quando você está me vendo, me ouvindo, Deus pode estar falando com você, mas a sua mente consciente, ela te prende à realidade do momento. Agora, quando você dorme, quando você deita, a mente consciente, ela fica descansando, e as duas mentes, subconsciente e inconsciente, que ficam ativas. E é nessa hora que a sua mente consciente não te suga a atenção, que Deus tem oportunidade de ir no seu subconsciente e no inconsciente e falar por meio de sonhos. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Significa o quê? Quando você está dormindo, a sua mente consciente precisa descansar. É um processo natural do cérebro do ser humano. Se não acontecer isso, você entra num distúrbio hormonal, biológico, e várias coisas acontecem. Então, quando você dorme, ali a região espiritual, como nós costumamos a dizer, o subconsciente fica ativo. Então acontece que quando você sonha, o sonho não é produto da consciência. O cérebro é dividido por fases: consciente, subconsciente e inconsciente. O sonho é responsabilidade da parte do sub e do inconsciente. Então o que eu quero fazer você entender? Deus, Ele tenta falar com você acordado, ou numa pregação, ou alguém tentando te dar um toque, ou alguém tentando te mostrar um caminho, e você não consegue entender que é Deus falando. Então Ele espera essa mente consciente descansar, para que então Ele venha na sua mente subconsciente e te dê sonhos. E estes sonhos fazem o quê? Te dar desígnio, direção, queridos. Pastor, então é assim que funciona? Eu achei que era a minha mente consciente que sonhava. Não, é o seu sub e o seu inconsciente. Agora observe algo. Então Deus espera o camarada dormir, Ele vem na mente subconsciente e inconsciente e começa a falar com o cara. Não é todo sonho que é Deus falando. Isso eu vou deixar bem claro.
mas ainda assim você precisa sempre tentar avaliar qual foi o sonho que você teve nessa noite ou naquela noite. Porque pode ter chaves, direções de Deus para a tua vida que muda muitas coisas. Agora, quer ver uma coisa? Lembra daqueles homens que cantavam, alegravam as crianças do Brasil em 1000 e alguma coisa, ou 2000, não sei das quantas, Mamonas Assassinas? Quem se lembra, diga um amém. Lembra do relato que, se você digitar no YouTube, você vai ver que aquele tecladista está fazendo o quê? Ele está lá colorindo o cabelo, o repórter pergunta para ele algumas coisas, e o que é que ele fala? Essa noite eu tive um sonho, parece que o avião caía, algo assim do tipo. Quem viu essa reportagem, gente? O que era aquilo, pastor? Olha o Jó falando. E ele fala uma, duas vezes, o homem não entende, então ele vai no sonho. E aí a Bíblia fala, por que que ele fala no sonho? Ele fala para apartar o homem do mal. Ou seja, a Bíblia trata da espada da morte. Então, o que era aquele sonho daquele homem? O que era aquilo? Era apenas uma coincidência? Não, era Deus de alguma forma tentando avisar sobre a tragédia que estava por vir. Diga, Deus usa sonho para falar com o seu povo. Eu sei que você pode ter vários sonhos, mas quando Deus está falando através dele, ele te deixa marcado, você não consegue esquecer, você lembra, você tem as etapas. Você quer ver uma coisa? Todas as santas noites, todas as noites, Deus fala comigo por meio de sonhos. E acredite, a grande maioria deles, eu sei exatamente qual é a posição que eu devo tomar. Uma certa ocasião eu estava dormindo e eu fui transportado num sonho para um país. E esse país era de língua enrolada, língua estranha, e eu num sonho não entendi muito bem o que significava aquilo, gente. Jovem, de repente eu vi um prédio, e esse prédio pegava fogo, e depois que ele pegou fogo, desabou. Só que aí eu vi, no meio dos escombros, de uma forma impressionante no sonho, um homem de pele branca. E aí eu acordei, até o primeiro instante eu não dei bola, só que aquele sonho continuou matutando na minha cabeça, e eu dizia, meu Deus, o que é isso? E o Espírito Santo disse, eu te mostrei esse sonho, mesmo sem entender, se posicione em oração. E o que eu fiz? Como eu vi que o sonho era de tragédia, e eu vi um homem sendo soterrado pelos escombros, o que eu fiz? Então eu comecei a orar dizendo, Deus, eu sou sincero em dizer que eu não entendi muito bem o que significa essa visão, mas eu quero orar pedindo ao Senhor, proteja, seja em qualquer parte da terra, em qualquer parte do mundo, qualquer país que esteja para acontecer uma tragédia, conforme eu vi naquele sonho, mesmo sem saber exatamente se era o que eu estava vendo. Eu me posicionei como Deus me inspirou. E o que aconteceu? No belo dia seguinte, pela manhã, eu estou sentado na frente da televisão assistindo o jornal, e quando eu estou assistindo aquele jornal, pessoal, eu fiquei assustado, cheguei a ficar trêmulo, e eu chorei, e eu vi naquele dia o quanto que Deus usa sonhos para falar com pessoas. Eu vi numa reportagem nos Estados Unidos, não é Torre Gêmeas, não, perdão, eu ia falar Torre Gêmeas, não é o 11 de setembro, não. 1º de setembro ou 11 de setembro da Torre Gêmeas? 11, né? Não foi esse, mas outra situação nos Estados Unidos acontecendo, de um prédio menor caindo. E aí, eu fiquei surpreso, porque as imagens da TV eram muito compatíveis com aquilo que eu vi no sonho, gente. E o que aconteceu? Por incrível que pareça, eu vi os bombeiros tirando um homem, e o homem que eles estavam tirando era justamente a figura que eu tinha visto no meu sonho. Então é possível Deus pegar alguém aqui no Brasil, avisá-lo para que ele interceda? É possível, por quê? Para Deus não tem distância. Essa questão das 4 dimensões é humana. Espaço, largura, tempo, altura, profundidade. Isso divide os homens. Mas Deus é superior a essas dimensões. Eu posso orar aqui e Deus lá do outro lado do mundo, através da minha oração, operar grandes maravilhas. Diga comigo, a oração de um justo podem muito em seus efeitos. Naquele dia, gente, eu comecei a valorizar ainda mais essa ideia da Bíblia e da ciência de Deus usar sonhos para dar direção a pessoas.
Então eu comecei a perceber que nem todo sonho é Deus falando, mas tem sonhos que é Deus falando. Então, se você está se perguntando, pastor, eu tive um sonho A, eu tive um sonho B, e eu não sei entender e nem qual posição eu devo tomar, simples. Se você percebeu que o sonho tem uma procedência maligna, o que você vai fazer mesmo sem compreender totalmente? Se posicione orando como atalaia, intercedendo para bloquear qualquer ação do inimigo. Agora, se você percebeu que o sonho é positivo, faz que nem José, traz à existência. Eu vi o sol e a lua se curvando diante da minha presença. Amém, irmãos? Por quê? Olha aqui uma pausa na mensagem do sonho. Tudo que Deus faz, primeiro é anunciado. Seja por quem vai viver, ou seja por um profeta. Tudo que Jesus fez foi anunciado por algum profeta que veio antes dele. Quando Deus te mostra um sonho bom, profetiza, declare a manifestação dele na sua vida. Isso chama-se linguagem profética. Nem todas as vezes Deus falava em voz com os profetas. Em algumas ocasiões Deus dava visão ou sonhos à noite, e depois eles declaravam a segunda visão que eles receberam de Deus. O que é isso? Fluir nos dons proféticos. Gente, estamos tratando de um assunto seríssimo, que todo mundo tem, mas às vezes são poucos explorado ou pouco ensinado. Quantas vezes você pode ter pedido respostas de Deus, e Deus te deu um sonho, que exigiria depois de você perceber uma posição, e você passou batido. Por isso que estamos tratando de uma forma muito clara desse texto. Vamos comigo no livro de Números, gente. Números capítulo 12, versos 6. Números capítulo 12, versos 6. Números capítulo 12, verso 6 diz: E disse: ouve agora as minhas palavras. Repita essa frase comigo, diga: e disse, ouve agora as minhas palavras. Olhe para mim, põe o dedo aí para não se perder. Deus está falando para as pessoas ouvir o que ele vai falar. Agora vamos ver por meio do que ele fala. Continua aí. Ouça: se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então observa o pedido de Deus. Ouve, gente, eu vou falar. Ouve que eu vou dar a direção. Ouve que eu vou mostrar o que você deve fazer. Ouve que eu vou te dar a instrução do próximo passo. Ouve. E aí ele explica como é que ele vai falar. Ou ele usa visões, e também ele utiliza do recurso chamado sonhos. E acredite, gente, independente de idade, Deus utiliza esse recurso para falar com pessoas. Eu sei que nós estamos acostumados a falar no celular, a falar através do telefone, do computador, do zap, mas o que você tem que entender é que a comunicação divina, ela existe muito mais intensa do que essa tecnologia. Da mesma forma que você usa zap, qualquer outro meio para falar, Deus também tem os seus meios pessoais de se comunicar. E não é pela tecnologia do homem, mas é por aquilo que ele construiu. Por isso que a Bíblia diz que Deus fala na consciência do homem também. Lembra daquilo que a Bíblia diz? Que de repente Jesus está escrevendo na areia, chega uma mulher, foi pega no ato de adultério. O que o povo fala, gente? A lei de Moisés manda fazer o que com ela? E aí a Bíblia diz que Jesus dá uma resposta definitiva e muito sábia. Aquele que não tem pecado atira a primeira. Lembra o que a Bíblia continua dizendo? E eles, acusados pela própria consciência, foram saindo um a um. Por quê? Se você não sabe, Deus tem mecanismos criados em você para que Ele te oriente. A consciência é a faculdade que me permite discernir o que é certo e o que é errado. Você pode, como eu falei uma vez aqui, tentar fazer algo ruim, ou você pode até fazer algo ruim, mas a sua consciência sempre vai te provar nessa ação ruim. Você quer ver? Alguém que roubou, alguém que fez alguma crueldade com outro alguém, ele até fez levado pela emoção, mas a consciência avisou ele. A consciência dizia: não é certo, não faça. Então,
eu costumo dizer, e é até certo psicologicamente afirmar, que a consciência é um regulador de Deus na humanidade, gente. Por quê? Ela nunca te aprova quando você está fazendo a coisa ruim. Ela te aprova quando você está fazendo aquilo que é moralmente correto e que agrada a Deus. O que isso significa na minha vida, pastor? Simples, pessoal. Deus, Ele criou coisas aí na sua mente, no seu cérebro, para que Ele possa te guiar e anunciar instruções. Diga, Deus já falou muito comigo. Então Deus, Ele não é um ser distante. Ele fala, mas o problema é, quem entende o que Ele está falando? Quem tem algum animal de estimação aqui em casa? Deixa eu ver você. Legal. Cachorro, gato, papagaio, girafa, qualquer um desse tipo. De repente você chega na sua casa e conversa assim com o Totó. Se o seu cachorro chama Totó, é pura coincidência, viu? É o que vem na cabeça. Então não fica ofendida com o que eu vou falar, não. De repente você olha o Totó e você fala assim: cachorro! Eu te odeio, cachorro! E aí você começa a falar palavras de ódio, mas num tom pacífico. Ai, se eu te pego, eu te mato, cachorro! O que você acha que ele vai fazer? Vai banar o rabo, porque cachorro não entende o português. A comunicação dele é tonalidade sonora e leitura física da minha expressão. Então, quer dizer o quê? Você vai ver onde vai dar isso. Da mesma forma, se você chegar lá no Totó de novo e dizer assim: cachorro, eu te amo, cachorro do meu coração. Ah, como eu te amo, cachorrinho de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Porque ele fez uma leitura, gente. Ou ele fez uma leitura da tonalidade de voz. Então ele não entende o português. Quer dizer, você está falando, mas ele não está entendendo. Eu não quero te comparar com o cachorro, mas eu quero dizer que Deus fala, mas muita gente também não entende. Diga, Deus está falando em todo o tempo. Acredita, Ele não é um Deus mudo. Ele fala, a questão é, quem entende? O diálogo de Deus com o homem nem sempre acontece apenas na pregação. Hoje Deus está te ensinando. E é possível que amanhã, ou à noite, ou durante essa semana, Ele te dê um sonho, e esse sonho significa que você tem que fazer algo, e de repente ali está um milagre que você está esperando há tanto tempo. Tem coisas que você está esperando que Deus vai responder através de alguém, e de repente Deus vai na noite, no sonho, falando na sua intimidade, no seu secreto. Quem tem intimidade com Deus, diga amém. Então se prepara para ouvir a voz de Deus durante a noite. Aplauda Jesus. Samuel. Aleluia. Quer ver uma coisa? Vai comigo no livro de Mateus, você vai ver um negócio aqui interessante, gente. Vamos lá, porque esse tempo não é o nosso amigo, ele já correu. Foi embora. Livro de Mateus, capítulo 1, versos 18 ao 20. Diz o seguinte, Mateus capítulo 18, versos 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: sendo Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Versos 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou ou deixou como discreto ou discretamente em outras traduções. Versos 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está é gerado pelo Espírito Santo do Senhor. Olhe para cá, por favor. Eu quero que você dê atenção a esse assunto aqui. Olha, Maria, o anjo foi fisicamente, literalmente, mas com José, que ia casar com ela, o anjo foi em sonho. Então você observa, estamos falando da mesma família, mas Deus se comunicou de formas diferentes. Percebeu isso?
Pastor, onde é que o Senhor quer chegar com essa história de sonho? Houve um período na minha vida que as coisas não estavam andando bem. Sabe aquele período que você quer que um profeta venha e libere uma palavra para a coisa mudar? Pastor também tem isso, gente. Além do pastor liberar a palavra, tem dia que ele precisa que alguém libere uma palavra. E eu comecei então a falar: Deus, me dá uma palavra, me dá uma direção, usa alguém que eu conheça ou que eu não conheça, mas fala alguma coisa aqui, Pai. Porque isso que está acontecendo não está legal, e eu não sei o que fazer, eu não sei se o erro está em mim, eu não sei que... E era um caos financeiro, eu estava emocionalmente confuso, eu estava, sabe, estranho comigo mesmo. Eu falava: gente, tem alguma coisa que não está legal. Sabe aquela vez que você percebe que tem alguma coisa fora da casinha? Tem alguma coisa que não está legal como deveria estar? Então eu comecei a orar, comecei a pedir a Deus: me mostra o que eu preciso fazer. Paz, de repente à noite eu tive um sonho. Depois de alguns dias, olha o sonho. Eu estava de repente parado, e era um deserto. Saiu uma árvore, e essa árvore apareceu uma letra escrita na frente dela, chamada Savana. Foi a primeira vez que eu ouvi esse nome, Savana. Savana, depois no dia seguinte eu fui estudar. Savana significa árvore estrondosa. Tinha tudo a ver com o sonho. Olha como que Deus faz. E aí eu olhei aquele sonho. E de repente aquele sonho começou aquela árvore crescer, e ela dava frutos, e muita gente vinha pegar desses frutos. Só que aconteceu o seguinte, gente: de repente aquela árvore começou a morrer, e ela caiu de repente e se secou. Naquela noite eu acordei chorando, porque eu entendi o que Deus estava me dizendo. Eu entendi o que Deus estava me dizendo. Deus estava me falando que aquela árvore era a minha pessoa. Porque na Bíblia, algumas vezes, na linguagem profética, seres humanos aparecem em forma de árvore. Lembra? Se você estiver ligado na videira, então você, como galho, vai frutificar. Mas se não, será cortado e lançado fora. O cego está sendo curado. De repente ele olha, a primeira vez que Jesus passa a mão, o que é que ele vê? Árvores. Ele vê homens como árvore. Essa é a visão no reino do Espírito. Aí Jesus passa de novo, aí ele vê o homem. E aí, Salmos capítulo 1, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem detém no caminho dos pecadores, será também, resumindo o texto, como uma árvore plantada à beira do ribeiro. Então observa que Deus, em algumas ocasiões na Bíblia, ele anuncia o ser humano como árvore. Isaías chega a dizer o seguinte, gente, que os homens e mulheres que estão no Senhor, eles frutificarão como uma árvore. Por que ele está dizendo isso? A árvore, conforme mais ela fica velha, mais doce ficam os seus frutos. E a Bíblia também fala: e crescerá como cedro no Líbano, e florescerá como palmeira. Então, a Bíblia, em muitas ocasiões, ela coloca a figura do homem como uma árvore. E o que acontece? Você não assusta com esse árvore, não? Porque nós é meio da roça, sabe? É o árvores. Eu não tem como sair árvore. É árvore. Amém? Está determinado, gente? Então, eu entendi que aquela árvore significava o quê? A minha pessoa. E pensa num cara que entendeu e já tomou um posicionamento. Eu me joguei no chão e eu comecei a orar e pedir perdão. E eu nem sabia o que eu tinha feito, mas eu estava pedindo perdão, porque eu entendi que aquele sonho significava o quê, pastor? Deus estava me arrancando. Por isso que as coisas ruins estavam acontecendo. Naquele dia Deus me exigiu um conserto. Ele disse: você precisa se consertar nisso. E aí eu me arrependi de uma forma, querido, eu fiquei chorando, orando, pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo favor, eu tentando analisar como meu coração estava em relação às pessoas, e eu percebi que o diabo estava tentando gerar uma mágoa em relação aos companheiros, e eu comecei a dizer: Deus, isso está me estrovando, e muitas coisas estavam dentro de mim que eu não tinha percebido. Só quando eu perdi e a coisa começou a complicar para mim, que eu notei que o erro estava em mim. E aí eu me consertei, gente. Olha, naquela mesma semana, Deus começou a acelerar o processo de renovo. As coisas começaram a acontecer novamente. A minha vida começou a frutificar. Por quê? Tem muitas vezes que a coisa dá errado. E o que é que você pensa? Que é o diabo simplesmente por trás daquela situação tentando te abater. Ei,
Se permita ser acessado por Deus. Deixa Deus te falar, ou através da palavra, ou no louvor, ou como o assunto de hoje, ou através de um sonho. E eu digo uma coisa, com toda seriedade e responsabilidade nisso: Deus falará com pessoas dando direções e de formas específicas em sonhos, e você vai entender, e o ciclo de coisas na sua vida vão mudar. Aplaude o Senhor Jesus, querido. Aleluia. Pergunte para alguém: você sonha de vez em quando? O que ele te respondeu? Sonha. Pastor, esta noite eu sonhei que eu estava nadando numa piscina de Todd. Não, isso aí é desejo de criança. Sabe aquele sonho que você olhava ali no comercial e viu o cara surfando na onda de Todd? Aí você sonhou por isso, mas esse sonho não tem nada a ver com uma direção de Deus, não. Senão amanhã você vai comprar o todinho lá na padaria e falar: eu sonhei com Todd, eu vou tomar Todd. Não, você tem que ter discernimento, equilíbrio. Vamos lá, gente, andando mais um pouquinho aqui. Vai comigo no livro de Atos. Atos capítulo 16. Pastor, então quer dizer que quando eu sonhar, e se eu perceber que tem uma ideia de Deus ali, eu devo avaliar? Sim. Deve se posicionar? Sim. E aí? Deixe que o restante então é com Deus. Atos 16, os 5 ao 10. Atos 16, os 5 ao 10 diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em números. Verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Verso 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Versos 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Versos 9. E Paulo teve de noite uma visão. Essa visão no texto original é sonho, que significa no grego oneiror. Continuando, em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versos 10 e último aqui para nós. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Gente, todo mundo conhece a história do apóstolo Paulo. Esse homem, pelos trabalhos que ele fez para Deus, ele tinha intimidade com Deus, sim ou não, gente? Agora observa, que uma vez Jesus aparece em um flash de luz, ele fica cego, cai do cavalo e depois ele começa a fazer a obra depois de 3 anos, enfim. Agora, a Bíblia diz que ele tenta pregar numa cidade, lá na Ásia, e ele é impedido pelo Espírito. Na época, eles tinham que anunciar o Evangelho, porém ele não sabia qual era a próxima cidade que ele deveria ir. Então Deus precisava guiar os passos de Paulo. Em algumas ocasiões, o Espírito falava no Espírito de Paulo. Agora, nessa ocasião, Jesus não aparece para Paulo e nem falou no Espírito, mostrou em sonho qual era a próxima cidade que deveria ser pregada. Você consegue entender então que Deus ele não utiliza apenas uma língua ou uma linguagem para se comunicar com o povo dele? Sabe, querido, os antigos eles valorizavam essa questão dos sonhos. Hoje, por causa do tempo moderno, as pessoas vão ficando um pouquinho descrente dessas linguagens que Deus utiliza ainda. A Bíblia diz, irmão, que ele é Deus e não... Se ele não muda, ainda ele opera das formas que ele operou antigamente. Então o que você tem que parar para analisar? Consultar a Deus exatamente, mas perceber se de alguma forma ele não está tentando falar e te dirigir através de um sonho que você teve em algum momento da sua vida. Eu conheço pessoas que teve sonhos de grandes empresas e hoje, ao abri-la, as coisas deram certo. Eu conheço pessoas, irmãos, inclusive nós estávamos em São Paulo. Alguém já ouviu falar do pastor Arão Xavier? Arão Xavier, né? Trata de economia. Estávamos lá na cidade de São Paulo e estava um culto tremendo, a coisa acontecendo, e um dos pastores teve um convite para pregar para fora. Só que na noite que ele foi pregar,
na noite que ele ia pregar, ele teve um sonho. E ele viu carne moída sendo prensada, sabe? Sendo preparada. Todo mundo sabe, a carne moída é prensada. E o que aconteceu? Simples. Ele chegou no pastor Arão Xavier, que é também psicanalista, e comentou. E aí, simplesmente, o discernimento, a visão espiritual de um profissional, e que também é pastor, foi essa. Não vai fazer essa viagem. Mas como? Já está marcada. Não vai fazer essa viagem. Por quê? Simples. Porque carne prensada significa acidente. E aconteceu que, olha isso que aconteceu, ele não foi. No dia seguinte, ele andando na capital, na cidade de São Paulo, com o carro dele, para quem é homem sabe desse assunto, os homens vão entender, simplesmente o pivô do carro caiu. E o que aconteceu? A roda foi para o chão. E para quem conhece esse assunto sabe que se está em alta velocidade e o pivô cai, não sobra ninguém, só sobra se Deus guardar. Então o que Deus fez, pastor? Deus deu um sonho e no dia tinha alguém também ali que entendia sobre essa linguagem, tanto cientificamente quanto dentro da palavra, e paralisou ele. Não vá viajar, porque isso significa algo preparado e Deus não quer que você faça essa viagem. Diga para alguém do lado, começa a prestar atenção no que Deus fala com você em sonhos. Temos respaldos científicos e bíblicos para falar desse assunto. E você precisa começar a entender que Deus não muda. Ele é Deus, sempre será. O que Ele faz lá, Ele também continua fazendo hoje. E glória a Ele por isso. Então o apóstolo, por nome de Paulo, simplesmente foi orientado através desse nome, ou seja, sonho, que no grego significa onoiró. Significa o que, pastor? Paulo tinha intimidade, mas Deus não falou cara a cara. Deus foi em sonho para falar com ele. Agora observe algo aqui comigo nesse último texto. Abra comigo em Daniel capítulo 4 e vamos orar. Se você depois na sua casa, anota aí, no livro de Mateus, capítulo 2, verso 19, José desce para o Egito para se esconder de Faraó, de Pilatos, dos romanos, e quando ele está lá querendo voltar para Jerusalém, um anjo aparece em sonhos para José, dizendo que ele deveria voltar, porque Pilatos, o povo romano, os ditadores já tinham morrido. Então quer dizer que Deus se comunica assim, por meio desses argumentos ou sonhos específicos. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versos 4. Vamos lá. Glória a Deus. Quantos estão aí me ouvindo? Digam amém, gente. Tá difícil de entender ou tá claro, pessoal? Amém ou não amém? Então vamos lá. Daniel capítulo 4, versos 4. Deixa eu me localizar aqui. Diz assim: eu, Nabucodonosor, estava sendo sossegado em minha casa, e florescente no meio do palácio. Verso 5. Tive um sonho. Ele teve o que, igreja? Que me espantou. E as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me perturbaram. Verso 6. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Observe isso, gente. Esse cara, por nome de Nabucodonosor, ele foi o primeiro cara a conquistar a nível global. Depois veio os demais. E nisso cresceu o orgulho em Nabucodonosor. Ele ficou muito orgulhoso porque ele foi o primeiro imperador a conquistar tanto naquele nível. E o que aconteceu, pastor? Observa. Deus então resolve falar com ele. Se você ler a história na sequência, não vou fazer isso por causa do tempo, a Bíblia diz que Daniel foi o único que conseguiu interpretar o sonho. E o sonho de Nabucodonosor denunciava um tempo que estava por vir. No entanto, ele sonha e vê uma árvore. E essa árvore foi arrancada com a mão
e a mão era de Deus, e a árvore era Nabucodonosor. Olha isso que interessante. E Daniel falou então: rei, Deus te mostrou do que está para te acontecer de mal, porque ainda dá tempo de você se arrepender e a misericórdia de Deus te alcançar. Então, o que é que Deus estava querendo fazer com Nabucodonosor? Não era castigá-lo, era dar uma oportunidade após ele se arrepender. Então você tem que entender que quando Deus nos dá um sonho e é Ele falando, Ele quer que você interaja com Ele, se posicionando. Se é um sonho de tragédia, então se levante em oração. Se é um sonho de coisas boas, novidades, libera aquelas palavras que você teve em visão, em voz audível, declara sobre a tua vida. Se é alguma coisa estranha que você não compreendeu, o que você faz? Ora, dando denúncios, ou seja, se alguma ação maligna está paralisada. Por quê, pastor? Você não pode desprezar, irmão. Deus, Ele não está acompanhando a tecnologia, Ele tem o próprio estilo de comunicação. Ele não está com um iPad, um iPhone ou qualquer outra coisa. Ele está se comunicando direto com você, que Ele criou em nome de Jesus. Entenda isso. Então comece a prestar atenção nas direções que Deus já pode ter dado, ou que Ele está te dando, ou as possíveis direções que Ele vai dar amanhã. Acredite, gente, teve muitas coisas que na minha vida foram evitadas porque Deus me deu uma direção em sonho. Agora teve outras coisas que aconteceu de bom, que quando Deus me deu um sonho, eu liberei aquela palavra que eu vi no sonho e a materialização foi rápida. Então o que é que Deus está me falando? Se mover no profético exige você ouvir a voz de Deus, para que então você comunique aquilo que Deus falou. Lembra do que eu disse? Tudo que Deus faz na terra, alguém teve que falar. Diga comigo, quando Deus me mostrar algo bom, eu devo liberar essa palavra. E não apenas, nossa, tive um sonho legal. Ore em cima dela, libere ela. Tem muitas coisas que Deus me deu para viver, mas primeiro Deus me mostrou uma visão e eu, como boca profética, materializei declarando: assim será em nome de Jesus. Como é que Deus usou para abençoar José? Ele deu um sonho para Faraó e através desse sonho José foi promovido. Então Deus usa os caminhos do sonho, sim, gente. Não é um assunto de esoteria, não é de astrologia, estou falando de ciência e da Bíblia. Então hoje Deus te deu instrução, porque Ele vai falar dentro desse campo de compreensão que você está recebendo aqui agora. Pegue na mão de alguém e diga assim: se prepare. Durante esses dias, Deus vai falar de formas claras no seu íntimo enquanto você dorme. Se coloca de pé aplaudindo a Jesus, querido. Aleluia. Eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração breve, mas necessária. Senhor, essas pessoas estão aqui e o Senhor fala dentro do campo de compreensão do ser humano. Recebemos informações científicas e bíblicas sobre como ser guiado pelo Senhor, tanto pelo Espírito, quanto pela palavra pregada, quanto pela palavra anunciada, pela palavra profética, mas o Senhor também fala através de sonhos. Senhor, coloque nessas pessoas, implante nelas visões enquanto elas dormem, e dê discernimento para que ela possa se posicionar mediante a visão que o Senhor mostrará. Tem pessoas que estão pedindo direção para fazer isso, para fazer aquilo. Então, Senhor, deixe claro para ela, para que ela ande no próximo passo que o Senhor tem com ela, e não por pensamento pessoal apenas, mas pela direção do Senhor. Como ministro do Evangelho, eu declaro sobre toda a igreja esta capacidade auditiva espiritual, esta condição de deitar e ter o caminho livre, acessível, para que o Espírito Santo fale de forma clara. E eu digo em nome de Jesus Cristo,
que você, igreja viva, receberá direções para a situação que você está vivendo, porque Deus, Ele guia o povo, tanto pelo Espírito, também através de visões e sonhos. Hoje o Espírito Santo te faz compreender que Ele te visitará de uma forma clara, para te orientar no que você deve fazer. A igreja que recebe diz amém, e vamos aplaudindo com força a presença de Deus. Aleluia.